E aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, lembra que eu havia falado que ia fazer questionário semanal e tudo mais? Então, essa foi uma forma que eu achei de dar uma revisada com vocês, né? Semanalmente mesmo, pra gente caminhar com o assunto, enfim, de maneira que possa somar, né, pra essa segunda regimental aí, pra gente dar uma levantada nas notas e ressurgir das cinzas aí igual uma fênix. Pois é, bora lá. Então, eu condensei as duas aulas dessa semana, tá ok? Só nesse slide aqui, dando uma revisada bacana. Coloquei um esqueminha básico no fim de cada aula e eu vou tentar fazer isso semanalmente, tá? Essa ficou mais light porque foram só duas aulas, né? Terça foi entrega de prova. Dando continuidade semana que vem, vou tentar, né? O objetivo é fazer isso todo final de semana, tá ok? Então bora lá, só dar uma revisada, tá? Beleza. Lembrando que essa aula foi a de quarta-feira, tá? Na qual ela ilustrou sobre a visão geral do trato gastrointestinal, né? Uma introdução ao sistema digestivo, tá ok? Lembrando, as funções, né, do sistema digestivo, aqui que é dividido por etapas, né? A ingestão, a partir daqui você ingere o alimento, a partir da entrada do alimento. A digestão, que vai ser a quebra, né? Lembrando que a gente até resolveu um exercício, né, sobre isso na sala, é só para revisar mesmo, tá? A deglutição, que acontece lá na faringe, né, com a participação da epiglote lá, ok? A absorção, que vai ser a entrada dos nutrientes na corrente sanguínea, né, no sistema circulatório, o transporte e eliminação. Lembrando que o objetivo geral do sistema digestivo é, de fato, fazer com que uma célula grande, uma macromolécula, imagina um grão de arroz, fique do tamanho suficiente para ser capaz de ser absorvido e ser útil a uma célula, tá ok? Então, para isso a gente utiliza o nosso sistema digestivo, que se divide por essas etapas, né? Na qual a gente nomeia ingestão, digestão, deglutição, absorção, tá ok? Transporte e eliminação, né? As funções que o sistema digestivo realiza, tá? Bora lá. Olha só. Aqui ilustrando também a imagem do tubo digestivo, lembrando que isso também é muito importante, que o tubo digestivo, por ter contato com o alimento que é oriundo do meio externo, então, por exemplo, lembra quando a gente cita das glândulas exócrinas, né, que secretam hormônios, enfim, substâncias para o meio externo do corpo? Então, as que secretam para o trato digestivo são consideradas exócrinas também. A gente tem como o pâncreas, isso foi falado em endócrino, por exemplo, que são glândulas mistas, né? Que são tanto endócrinas, pois secretam no sistema circulatório, e exócrinas, porque secretam no tubo digestivo também. Tá ok? Como se a luz, o lúmen do tubo digestivo, fosse considerado meio externo, beleza? Olha só, nós temos também os órgãos acessórios, que já foi falado na sala de aula também. Lembra lá, nós temos nosso tubo digestivo e temos os órgãos pelo qual o alimento não vai tocar, não vai passar. Esses órgãos não vão entrar em contato diretamente com o alimento, porém eles vão auxiliar, vão assessoriar a digestão, a alimentação, vão contribuir, tá ok? São exemplo deles as glândulas salivares, né, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, principalmente fígado e pâncreas aí por onde o alimento não vai passar, porém através do ducto colédoco e do ducto pancreático, né, que desemboca no duodeno, intestino delgado. Esses dois órgãos aí vão contribuir bastante para a digestão. Lembra? Fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar. Tem a função basicamente de emulsionar a gordura, ou seja, de quebrar essa gordura para facilitar a absorção, né? O pâncreas produz o suco pancreático, né, que além de tirar a acidez do material alimentar oriundo do estômago, também facilita nessa digestão, nessa absorção por parte do intestino delgado, tá ok? Então exercem funções muito importantes, apesar de não tocarem diretamente no alimento, por isso são órgãos acessórios, tá? Se você for ler no Gaito, também lá também refere dentes e língua também como órgãos acessórios, tá? Dependendo da nomenclatura, também, da literatura, na verdade, vai considerar os dois também. Aqui eu estou usando como base a aula da professora, né? Que é mais respaldo para responder algo em prova, tá ok? O objetivo geral, como eu havia falado,
extração de nutrientes, né, absorção desses nutrientes e eliminação do que não foi absorvido, tá ok? Aqui só ilustrando, né, como eu havia falado anteriormente também, o objetivo de tudo é fazer uma macromolécula se transformar em uma micromolécula para fazer com que ela possa ser absorvida, né? O objetivo geral do trato gastrointestinal, do sistema digestório, é esse, tá ok? Continuando aqui, a professora falou bastante também sobre o desafio do sistema digestivo. Lembrando que o objetivo dele é fazer essa absorção, fazer essa quebra, né? Do que é importante para o nosso corpo, produção de energia e tudo mais. Mas para isso, o corpo ele encontra alguns desafios, né? Que é preciso ser entendido. Temos o primeiro deles aí o equilíbrio, né? A homeostase do líquido, da própria água mesmo. A professora até ressaltou a importância da ingestão de 2 litros de água, né? E explicou o porquê. É interessante que essa imagem ilustra que não precisa decorar necessariamente a quantidade do que é secretado e absorvido em diferentes órgãos, mas é importante entender que em todo trato tem uma quantidade que vai dar entrada na luz do organismo e outra quantidade vai ser removida, né? Vai ser absorvida, tanto quantidade excretada, tanto quantidade ingerida, tá ok? Então, um dos desafios é manter esse equilíbrio, né? Absorver a mesma quantidade do que está sendo eliminado também, tá ok? Aí na imagem ilustra muito bem isso aí, o número a quantidade, né, de líquido que está entrando e a que está sendo eliminada. Por isso que estima-se, né, que o corpo humano deve ingerir 2 litros de água por dia. E aqui do lado ilustra o porquê dessa quantidade, né, onde o cálculo aí mostra certinho, tá ok? Além desse desafio, lembrando que trato gastrointestinal tem como objetivo a absorção, nutriente, de água e tudo mais. Para isso, para melhorar a absorção, ele precisa ter uma área de contato muito grande. Daí a explicação das microvilosidades, né? Na mucosa do intestino delgado, tá? Principalmente. Lembra também, como já foi dito, no qual se trata o gastrointestinal, ele é aberto, né? Ele tem uma área de contato semelhante a de um tamanho de uma quadra de tênis, né? Para ver que uma área de contato é muito grande, que é para facilitar essa absorção, né? E além disso, lembrando, tudo que a gente come não vem de um meio estéril, né? Vem cheio de micro-organismos. Então, o sistema digestivo tem um desafio muito grande, que é impedir essa entrada de micro-organismos, né? Tem que clivar ali, separar os micro-organismos dos nutrientes, né? É outro desafio muito importante. E como é que ele consegue fazer isso? Lembra lá, 80% do tecido linfático ele se encontra no trato gastrointestinal. O que auxilia essa barreira desses micro-organismos, aí, principalmente a existência do muco, né? As próprias enzimas digestivas, o ácido, né, já elimina bastante. E principalmente o tecido linfático associado ao intestino, né? Com a sigla GAUT aí. Esse GAUT é uma sigla porque na nomenclatura em inglês, né? Fica com essa sigla GAUT aí, tá ok? Quando você traduz isso pro inglês, tá? Mas significa o tecido linfático associado ao intestino, que vai auxiliar, né, para fazer essa separação, absorver nutrientes e não deixar entrar o que for de micro-organismo, né, que for maléfico para o organismo. Tá, a gente já viu, né, 80% das células linfáticas estão nesse trato gastrointestinal, como eu ilustrei a imagem, linfócito B, linfócito T, lembra lá que isso aí são glóbulos brancos, glóbulos de defesa, células de defesa, né? Tá ok, continuando. Alguns conceitos, né, que a professora bateu bastante também, a questão da ingestão, que é quando é a entrada, né, do alimento no sistema, a digestão, que é o processo tanto químico quanto físico, né, que é a quebra desse alimento, o mecânico, no caso físico, principalmente pelos dentes, né, pela mastigação, enfim, a secreção também, que é o ato de secretar algo para a luz desse trato gastrointestinal, né? Lembra lá que a absorção é a saída do trato gastrointestinal e a entrada no sistema circulatório, ou seja, absorveu da luz, né, do intestino delgado, por exemplo, e deu entrada na corrente sanguínea, né, nos capilares lá. A secreção é o contrário, saindo das glândulas nessa região e sendo secretada na
luz do trato gastrointestinal, ou seja, para o lúmen, né, a luz do trato gastrointestinal, tá ok? Ilustrando também, como já havia falado, a parte da digestão física, né, mecânica, através da mastigação, né? Também é importante lembrar as glândulas que a gente possui, que secretam saliva na região da boca, né? Glândula parótida, submandibular e sublingual, tá ok? Que auxiliam nesse processo aí, né? Bom, ainda entre conceitos ainda a deglutição acontece na faringe, né, com auxílio da epiglote, né? A faringe que é um órgão em comum tanto do respiratório quanto do digestivo, né? Que é onde vai ter essa separação. Tudo que for sólido vai para o esôfago e tudo que for gasoso vai para a laringe, né? Vai dar continuidade no sistema respiratório. Laringe que já é sistema respiratório, tá ok? Quando acontece o inverso, algo sólido vai para a laringe, a gente faz o quê? A gente tosse, a gente expulsa, né? Lembrando que toda a movimentação que acontece no trato gastrointestinal é devido às contrações musculares, ok? Continuando aí. Ah,
Lembrando aí que essa movimentação, essa motilidade, ela é determinada pela propriedade do músculo liso, né, que é involuntário, por alguns sinais químicos provenientes de fibra nervosa, por hormônios e substâncias parácrinas, tá ok? Olha só, isso que vai determinar essa movimentação, tá? Bom, essa é a nossa musculatura lisa do trato gastrointestinal, que é involuntária, tá? Ela contrai-se espontaneamente, olha só. Tem que lembrar aí as classificações, né? As classificações quanto à contração, ao músculo, beleza. Temos a primeira dela aí, ó, porque temos dois tipos básicos de ondas elétricas, né? Lembrando que essa musculatura do músculo liso, né? Essa movimentação é excitada por atividades elétricas intrínseca, contínua e lenta nas membranas das fibras musculares, através de dois tipos básicos de ondas elétricas. São elas: ondas lentas e potenciais em espícula. É importante entender a diferença, olha só. Ondas lentas, elas são contrações gastrointestinais que ocorrem de forma rítmica, ou seja, elas possuem um ritmo, tá ok? Tem um ritmo aí já acontecendo durante essas contrações, tá? Outra coisa que é importante, que é fácil de classificar, é que as ondas lentas não são ondas geradas por potenciais de ação, ou seja, elas são variações durante o potencial de repouso da membrana, porque diferenciando, o potencial em espícula já vai sim ser realizado através de potencial de ação, né, que vai ser falado posteriormente. Ainda das ondas lentas, é uma variante, né, vai variar de acordo com as partes na qual ela se encontra sendo realizada, na qual a sua causa para esse tipo de onda ainda é pouco desconhecida, tá ok? Porém, existem células especializadas que realizam esse tipo de ondas, tá? Então, ondas lentas que não são através de potencial de ação e as potenciais de espícula, né? Que essas sim são através do potencial de ação, ou seja, ondas lentas, potencial de repouso, potenciais de espícula através de potenciais de ação, tá? Semelhante ao que a gente viu lá em sistema nervoso, impulso nervoso, lembra lá? A diferença é que lá havia o que? A entrada de sódio, né? E a saída de potássio, e depois a bomba de sódio e potássio para voltar ao normal, isso aí. Aqui vai ter a entrada de sódio também, porém também haverá a entrada de cálcio. E isso que vai dar a característica desse potencial de ação de espícula ser mais demorado. Eu vou explicar por quê, ó. Lembra aqui, nessa imagem que é da aula do sistema nervoso, ilustrando o potencial de ação do sistema nervoso, né? A partir do momento que tem um estímulo aqui, tá ok? E começa a entrada de sódio até ele atingir esse limiar aqui, tá? Isso específico do sistema nervoso. O que acontece é que para esse potencial de espícula, isso já de digestivo, tá ok? Vai haver também a entrada de cálcio, no qual os canais de cálcio eles demoram mais para serem abertos, ou seja, isso dá um tempo maior, e demoram mais tempo para serem fechados, ou seja, esse pico no potencial em espícula ele vai ser mais alto, ou seja, esse potencial de ação aí ele vai ser maior, vai ser mais demorado, tá ok? Por conta de quem? Por conta da entrada do cálcio, que vai possuir canais que demoram mais a ser abertos e demoram mais a ser fechados também, tá ok? Isso dá esse tempo maior no potencial de espícula, tá ok? Além da classificação das ondas, temos também a classificação quanto aos tipos de contração, né? Temos as contrações tônicas e contrações fásicas, tá ok? Bom, as contrações tônicas são mantidas por minuto ou horas, né? Pode aumentar ou diminuir a intensidade, mas é contínua, tá ok? As contrações fásicas são ciclos de contração, relaxamentos que duram apenas alguns segundos e ocorre na porção distal do estômago e no intestino delgado, ou seja, tônica são mantidas por minutos ou horas, mas é de forma contínua, tá ok? As contrações fásicas não, elas são em ciclos de contração, tá? Relaxamento que duram apenas alguns segundos, tá ok? As tônicas não, podem demorar por minutos ou horas também, tá?
importante lembrar essa diferença aí. Ainda no controle neural dessa função gastrointestinal, lembra lá que a gente possui basicamente dois plexos, né? O sistema nervoso é composto por basicamente dois plexos nessa região aí, tá ok? O plexo mioentérico, lembra lá, mioentérico, esse mio lembra de músculo, lembra de miométrio, a parte muscular do útero, então, mioentérico, a parte muscular da região enteral, lembrando, né, que o sistema nervoso do trato gastrointestinal se denomina sistema nervoso entérico, tá ok? Logo, o plexo mioentérico vai ser o que vai controlar quase todo o trato gastrointestinal, tá ok? Principalmente no que tange à motilidade, né? Logo, está controlando a parte muscular desse trato gastrointestinal. E o plexo submucoso, logo abaixo da mucosa, controla a secreção gastrointestinal e fluxo sanguíneo. Isso é óbvio. Pensa, se um plexo controla a parte muscular, então ele vai controlar principalmente a motilidade, que é o caso do plexo mioentérico. O plexo submucoso, que fica abaixo da mucosa, vai controlar principalmente a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo nesse local, tá ok? Questão da absorção e secreção mesmo, tá? Continuando ainda, o controle autônomo do trato gastrointestinal, lembrando que tudo isso é sistema nervoso autônomo, não controlamos, é musculatura lisa. E lembra lá daquela divisão que já foi falado, sistema autônomo parasimpático e sistema autônomo simpático, tá ok? Primeiramente, aí, parte conceitual. O parasimpático, ele possui os nervos cranianos e sacrais que vão controlar essa movimentação, tá ok? O que é importante lembrar é essa diferença de simpático e parasimpático que pode confundir, né? Que já foi falado também. Parasimpático é basicamente a via de resposta do momento de relaxamento. O simpático é a via de resposta em momento de fuga ou luta, por exemplo. Então, olha só, como está ilustrado aqui. Os neurônios pós-ganglionários do sistema parasimpático, né? Se houver aumento na atividade do parasimpático, há um aumento de funções gastrointestinais. Ou seja, se há aumento da atividade do parasimpático, vai aumentar a movimentação do bolo alimentar, vai aumentar a motilidade, né? Lembra, é muito fácil você relacionar. Simpático não é ver a resposta de fuga ou luta e pensa, se a maior atividade de fuga ou luta, em momento de fuga ou luta é a hora ideal para ir ao banheiro? Não. Então, quando a maior atividade do simpático, o movimento peristáltico, ele tende a regredir, a ficar nulo, a ficar lento, tá ok? Se há maior atividade da via de resposta do parasimpático, o movimento peristáltico ele tende a acelerar, porque o corpo entende que você está em repouso e é o momento ideal sim para ir ao banheiro, tá ok? É por isso que o simpático ele basicamente acelera tudo, respiração, batimento, pressão aumenta, só vai diminuir o movimento peristáltico, e o parasimpático é ao contrário. Ele relaxa tudo, teu corpo está relaxado, só vai acelerar o movimento peristáltico, que é o que ela cita aqui, tá ok? Como também está ilustrado no sistema simpático, o trato gastrointestinal, inibe os movimentos motores, obviamente, é o sistema de fuga ou luta, e o momento de fuga ou luta não é momento de ir ao banheiro, tá ok? Ainda a imagem que ilustra aí essa movimentação, a contração sempre atrás, né? No caso da peristalse, atrás desse bolo alimentar, né? Que vai empurrar ele aí, tá ok? Mais uma classificação que é preciso a gente lembrar, os padrões de contração do trato gastrointestinal. Possuímos 3, olha só. O complexo motor migratório, tá ok? Que tem função de limpeza da casa, ou seja, um tempo depois, já que o bolo alimentar já passou, ele vai só, como está ilustrado aí, vai varrer as sobras, vamos dizer assim. Vai só limpar os resíduos, tirar o restante do bolo alimentar, as bactérias que sobraram, tá ok? A peristalse, que tem principalmente a função de movimentar o bolo alimentar, né? É a contração. É o padrão de contração que vai acontecer logo atrás do bolo alimentar, tá ok? Principalmente no esôfago, tá? E contribui sim para a mistura do bolo alimentar, né? Do bolo no estômago. Porém, o principal objetivo é movimentar, tá ok? E as contrações segmentares, né? Que acontecem em segmentos curtos, tá? Que o principal objetivo é a mistura, tá ok?
desse conteúdo, né? Agita o conteúdo intestinal misturando e mantendo em contato com o epitélio absortivo. Ou seja, complexo motor migratório, lembra lá de limpeza da casa, né? Vai só varrer as sobras. A peristalse vai movimentar o bolo alimentar e as contrações segmentares vão misturar esse bolo alimentar, tá ok? A peristalse também contribui para essa mistura, mas porém, quem realiza isso de forma mais eficaz são as contrações segmentares que acontecem através de segmentos curtos para mistura mesmo, tá ok? A parte do controle hormonal da motilidade, através dos hormônios, né, que são secretados aí e agem nas células-alvo, tá ok? Para realizar essas atividades, tá ok? Lembra lá da imagem que foi ilustrada, tirada do Guyton mesmo aí? Lembrar dos hormônios que foi citado, a gastrina, por exemplo. Olha só, tem que lembrar, isso aqui é bem associativo, né? Dá para entender bacana, olha só, no caso da gastrina. Ela é estimulada a ser secretada através da distensão da entrada, né, de alimento mesmo, tá ok? E olha aonde ela vai agir, ó, nas células G da região antropilórica do estômago, tá ok? E ela vai estimular o que? A secreção de ácido gástrico, principalmente, e o crescimento da mucosa. Ou seja, qual é o primeiro hormônio que vai agir na digestão? A gastrina, porque é ela que vai estimular a secreção do ácido gástrico e o crescimento da mucosa. Beleza. O segundo hormônio que vai agir é a colecistocinina, tá ok? Que ela vai ser estimulada através da presença de gordura, tá ok? E pensa, presença de gordura estimulou colecistocinina. Como é que eu faço para quebrar essa gordura? É através da bile, não é? Então a colecistocinina vai estimular o quê? Olha só, contração da vesícula biliar, secreção da bile no intestino delgado, tá ok? Vai estimular também a secreção de enzima pancreática, né? E ela já vai agir aonde? Se ela está agindo para contração da vesícula e secreção do suco pancreático, então ela vai agir principalmente no duodeno, né? No intestino delgado. Olha como tudo está correlacionado aí, tá ok? Assim também como temos a secretina, né, que também vai estimular a secreção de bicarbonato pancreático, enfim, vai atuar junto aí, tá ok? Finalizando, eu coloquei nesse esquema aqui só para dar uma revisada, né, o que a gente viu nessas aulas aí. Os tipos básicos de ondas elétricas, as ondas lentas e potencial em espícula. Lembra lá, onda lenta é através do potencial de repouso, potenciais em espícula, através dos potenciais de ações que vão ser mais duradouros pela presença do cálcio, né, que tem canais que demoram a mais a serem abertos e fechados, né. Os tipos de contração, temos contrações tônicas e contrações fásicas, tá ok? O controle neural da função do gastrointestinal, temos o plexo mioentérico, né, que controla todo o trato gastrointestinal, a parte muscular, tá ok? Principalmente a motilidade, né, do trato gastrointestinal, tá ok? E o plexo submucoso, que vai controlar a secreção e absorção, tá ok? Parte inferior da mucosa ali. Beleza, o controle autônomo do trato gastrointestinal atua ali através do parasimpático e do simpático. Só relembrando, parasimpático é a via de resposta de relaxamento, ou seja, ela vai acelerar o movimento peristáltico, tá ok? Vai estimular mais você ir ao banheiro, é um momento de relaxamento, um momento ideal para isso. Vai acelerar só isso, o parasimpático ele desacelera tudo, porém acelera o movimento peristáltico. O simpático é o contrário, é via de resposta de fuga ou luta, ou seja, vai acelerar tudo e só vai desacelerar o movimento peristáltico, tá ok? E os padrões de contração, temos o plexo motor migratório, que é o que vai varrer a casa, vamos dizer assim, né, tirar os resíduos do que já foi passado. A peristalse, que é o que vai movimentar o bolo alimentar, o bolo fecal, tá ok? E as contrações segmentares, tá ok? Que vai realizar principalmente a mistura desse bolo alimentar para ser absorvido, tá ok? Então, galera, foi basicamente isso aí que eu tentei condensar aqui,
né? Talvez tenha ficado um pouco extenso, tá? Mas a gente vai tentar fazer isso aqui durante a semana, tá? Pelo menos uma vez por semana, nos finais de semana aí, pra gente só revisar. Um vídeo básico que você pode ver no caminho, pra faculdade ou em casa, enfim, só para dar uma revisada, tá ok? E não deixar somente pra em cima da hora, porque a gente já viu que uma semana já foi bastante coisa, né? Então, bom estudo a todos, tá ok? E bora lá, mas pra uma semana de aula. Beleza, obrigado e boa tarde.